A gente fala agora sobre a declaração polêmica do presidente Lula na Índia. Ele disse que Vladimir Putin não seria preso se viesse ao Brasil. No fim da cúpula do G20, na Índia, o presidente voltou atrás sobre essa fala. A gente volta agora ao vivo a Brasília com o repórter André Anelli, que vai trazer para a gente mais informações, vai nos dizer o que disse Lula e qual a repercussão de momento lá em Brasília. Boa noite, André. Oi, Brown, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Críticos do presidente Lula já falam em crime de responsabilidade que poderia embasar um pedido de impeachment. O porta-voz do Tribunal Penal Internacional, que também é conhecido como Tribunal de Haia, afirmou que não vai comentar as declarações diretas de Lula sobre as críticas ao órgão, mas indicou que o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte Internacional por ser um dos países signatários do Estatuto de Roma, tratado internacional que criou o Tribunal de Haia. O líder da oposição na Câmara, deputado federal Carlos Jordi, disse que Lula desdenhou do Tribunal Penal Internacional ao dizer que não conhecia a Corte. Essas repercussões são resultado da declaração de Lula no final de semana durante uma entrevista a uma emissora da TV indiana. Na ocasião, o presidente afirmou que Vladimir Putin, o ditador russo, pode vir ao Brasil na próxima reunião do G20 sem risco de ser preso, mesmo com mandado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Foi horas depois, então, que Lula voltou atrás e disse que a decisão de prisão cabe apenas à Justiça e não ao governo. Eu não sei se o tribunal, não sei se a Justiça brasileira vai prender. Isso que decide a Justiça não é o governo nem o parlamento, é a Justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Lula também fez críticas ao tribunal, dizendo que os signatários são apenas países de pouca força política internacional. E ele até fez uma metáfora com pescaria, dizendo que os signatários seriam apenas bagrinhos. Logo depois das polêmicas, o presidente acabou se fazendo de desentendido e disse que sequer conhecia o tribunal. Mas o próprio Lula acabou criando uma contradição. Isso porque, em abril, durante passagem pela Espanha, o presidente defendeu a condenação de Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional pelo que chamou de chacina ocorrida na época da pandemia. Anos antes, em 2004, durante o primeiro mandato, Lula prometeu complementar a legislação brasileira segundo diretrizes do tribunal e buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma. E diante de toda essa repercussão a respeito do assunto, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, negou que o governo brasileiro esteja discutindo uma saída do Tribunal de Haia, que Lula diz desconhecer, mas que já defendeu em diversas outras ocasiões. Brown. Perfeito, André. E vou pedir para você continuar por aí, continuar conectado. Eu já volto a te chamar na sequência. Sei que você tem informação importante sobre a reforma ministerial. A gente volta a conversar na sequência. Antes, deixa eu girar aqui com a Dora Kramer e com o Nelson Kobayashi. Começando com você, Dora. Na sexta-feira a gente até falava sobre o potencial positivo que poderia ter essa visita do presidente Lula à Índia, né? Era uma viagem na qual o presidente falaria sobre temas relevantes, poderia expor a posição do Brasil, estabelecer relações comerciais importantes, mas acabou indo tudo por água abaixo. A repercussão do dia é só essa declaração do presidente em relação a Putin e ao Tribunal Penal Internacional. Além disso, a viagem foi num momento conturbado, né? No momento em que o presidente enfrentava críticas por não ter visitado o Rio Grande do Sul. Passou a semana, o início dela, pelo menos antes do feriado, em Brasília, envolvido com a reforma ministerial, não viajou. Na quinta-feira participou do desfile de 7 de setembro e já embarcou para a Índia. Ou seja, num momento tão conturbado, o saldo da viagem acabou sendo negativo por tudo isso, Dora? Pois é, estava indo tudo muito bem, né? E não foi, a gente avisou, né?
que ele se atenha aos discursos, porque no improviso ele atravessa a rua e vai escorregar na casca de banana que estava lá quieta, sem ser incomodada por ninguém. E aqui ele faz a mesma coisa, uma loucura. E na correção, ele continua errando. Porque não é a justiça que chega aqui e decide isso aí, essa decisão. Primeiro que ele deveria saber do que se trata, porque no momento em que se tornou emenda constitucional, emenda 45 na reforma do judiciário de 2004, o Brasil assinou esse acordo em 2000, em 2002 o Congresso ratificou, em 2004 isso passou a ter força de reforma constitucional. 2004 o presidente já era o Lula. Aí eu fico pensando, portanto, isso é emenda constitucional, não é assim, vamos lá ter uma decisão, não é? E o presidente deveria saber isso. Mas sabe o que eu fiquei pensando? O que deu na cabeça? O que o Lula falou esse negócio? Se chegar lá e eu for o presidente, não pode prender. Gente, eu acho que ele estava na cabeça aquela decisão, lembra, em 2010, nos últimos dias, na antevéspera dele deixar o governo, ele negou extradição para a Itália do Cesare Battisti, não é? E aí, mas naquela ocasião, ele negou porque isso tinha amparo legal. O Supremo Tribunal Federal tinha autorizado essa extradição, mas a lei dava ao Lula a prerrogativa de negar, de mudar a decisão. E aí foi mudado, ok. Aqui é um negócio, um caso completamente diferente, porque o presidente, além de ter errado na primeira, errou também na correção. Errou até sobre questão climática, né, Koba? Porque no momento em que o presidente tentou falar sobre o ciclone no Rio Grande do Sul, ele atribuiu o ciclone às mudanças climáticas, mas colocou na conta também o terremoto em Marrocos, né? Disse que era resultado das mudanças climáticas, também lá na visita à Índia, no discurso que ele fez. E diante disso, Koba, será que fica também um recado de que há uma resistência do Brasil em se colocar contra a Rússia no cenário internacional? Porque a declaração do presidente na resposta à jornalista foi justamente uma tentativa, uma pressão ali da jornalista para que ele impusesse ali uma crítica, pelo menos, à guerra na Ucrânia, o que não aconteceu, e o presidente ainda foi além, disse que se Putin viesse ao Brasil não seria preso. Há uma resistência, você enxerga, Koba, do Brasil em criticar o governo russo? Não seria problema ser resistente a fazer críticas ou à Rússia ou à Ucrânia. Esse não seria o problema. O problema é como isso é feito pelo presidente Lula, com desinformação, com discursos desencontrados, com contradição, muitas vezes. A gente já vinha falando aqui, como disse a Dora, nos jornais anteriores. O presidente Lula corre um sério risco cada vez que ele vai para uma viagem internacional e é perguntado por alguém sobre alguma coisa relevante lá de fora, que ele não está muito a par, que ele não sabe muito o que falar, e aí fala qualquer coisa, fala uma coisa como essa de o Putin não ser preso no Brasil, depois ele faz um discurso meio que desconhecendo o Tribunal Penal Internacional, faz referências inclusive aos Estados Unidos, porque neste caso, aí os Estados Unidos viram uma grande referência. Ora, se os Estados Unidos não é signatário do TPI, então não serve para nada o TPI. Ou seja, discurso de conveniência, de ocasião, e isso não pega bem para a credibilidade do nosso presidente. O Tribunal Penal Internacional é um importante tribunal internacional de defesa de direitos humanos. É lá que se julga crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Então, todos os mais de 120 países que são signatários do Tratado de Roma e que criou o TPI são países comprometidos com os direitos humanos. Ah, mas os Estados Unidos não assinam, nem a Rússia. É claro, porque esses são países que estão o tempo todo flertando com a possibilidade de guerra e, claro, eles seriam os mais prejudicados por punições em crimes de guerra, então eles não vão assinar mesmo. Não é uma realidade do Brasil, que fez o compromisso de se valer as decisões do TPI, inclusive no nosso território. Pois é, e essa crítica do presidente ao TPI, Dora, conseguiu entender? Foi uma tentativa de minimizar a importância do tribunal? Afinal de contas, o próprio presidente já tinha se referido ao Tribunal Internacional para criticar Jair Bolsonaro, dizendo que ele deveria ser condenado lá por genocídio. A cúpula da CPI da Covid, ligada a Lula, levou ao Tribunal Penal Internacional em Haia as denúncias contra Bolsonaro por suposto genocídio. E esse esquecimento do presidente, deu para entender, Dora? Não é esquecimento, claro que dá para entender, né? É para se fazer desentendido e ver se conserta a bobagem que falou. E aí agora ele falou outra besteira na hora que tentou consertar, dizendo, só são países de menor importância que são signatários. Né? Olha só,
Bagrinhos, são 64 países da Europa. Enquanto vocês falavam aí, fui buscar aqui. 64 países da Europa, entre eles a França. E das Américas, 27 países. Ou seja, não é Bagrinhos, outros tantos da Ásia, porque aqui meu telefone saiu do Google, tá? Então, por isso que eu não sei exatamente o número. Mas é uma enormidade, além de ser um descaso, o presidente, para tentar se sair da situação, né, piorou bastante a situação, porque falou mais impropriedades, difundiu mais desinformação e fez essa, no mínimo, descortesia diplomática com 100 e tantos países que são signatários desse acordo.